polêmica que vocês querem ver aqui, né? Então vamos lá! Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, e eu vou começar o vídeo falando pra quem não me conhece, porque é o tipo de vídeo que atrai gente de paraquedas aqui no canal. Meu nome é Carolina, eu sou médica formada pela Faculdade de Medicina da USP e eu tô fazendo a residência em ginecologia e obstetrícia, tô no meu último semestre da residência. Já tô trabalhando bastante com obstetrícia, principalmente dando plantão em centro obstétrico. Eu tenho esse canal que começou meio que pra falar sobre maquiagem, um jeito de eu me escapar um pouquinho da medicina, mas foi só eu comentar em algum vídeo que eu fazia medicina que muita gente começou a perguntar bastante coisas sobre isso. Então agora esse canal virou um espaço de muitas coisas diferentes. Quarta-feira continuam os meus vídeos de maquiagem, beleza e tudo mais. Sexta-feira saem vídeos de temáticas nerds, que é outro lado meu que eu gosto bastante, que eu achei legal explorar aqui. E de domingo os vídeos são sempre sobre medicina. Há algumas semanas eu fiz um vídeo respondendo perguntas que vocês me mandaram lá pelo meu Instagram. O link do meu Instagram tá lá embaixo. E uma das perguntas que me fizeram era sobre o que eu achava de parto domiciliar. E eu respondi meio que rapidinho. E aí muita gente deixou nos comentários pedindo pra eu elaborar mais sobre o tema, fazer um vídeo só sobre isso. Então é isso que eu vim fazer hoje. Mas vai ser a minha opinião sobre o tema no momento. Porque eu entendo que a medicina é uma coisa que evolui muito, ela muda muito. Então essa minha opinião pode mudar, podem surgir trabalhos científicos que mudem a minha ideia, eu posso ter experiências ao longo da minha carreira que mudem a minha ideia sobre o assunto, mas essa é a ideia que eu tenho sobre o assunto no momento, com a experiência que eu tenho até o momento, com os trabalhos que eu tenho à disposição até o momento. E eu tenho a noção perfeita de que eu não sou a rainha da verdade absoluta, então, por favor, sejam moderados nos comentários, principalmente as pessoas que discordam de mim, mas também as pessoas que concordam comigo. Por favor, vamos respeitar as opiniões alheias e diversas e tudo mais, e sem brigas, tá? Eu sei que é difícil falar isso, mas já tive experiências muito ruins aqui com vídeos polêmicos e eu queria evitar isso de novo. E eu gostaria muito de não ter que bloquear os comentários como eu já tive que fazer uma vez. Mas vamos lá, tomei até notas no meu caderninho peludo aqui do canal. Eu acho que é o vídeo pro qual eu mais tomei notas porque é polêmico, eu precisava me preparar. Então a primeira coisa que eu queria deixar claro: parto humanizado não é a mesma coisa que parto em casa, parto domiciliar, parto com doula, não é a mesma coisa. Parto humanizado pode ser uma cesárea, não precisa ser um parto em casa sem nenhuma assistência médica, tá? São coisas diferentes. Tanto que tem uma definição do Ministério da Saúde sobre parto humanizado, que eu anotei aqui e vou ler pra vocês, que eu acho que vai deixar as coisas um pouquinho mais claras já para começo de conversa. É dever de toda a unidade de saúde receber e tratar com dignidade a mulher, seus familiares e o nasciturno, através de atitudes éticas e solidárias por parte do profissional de saúde e da instituição, criando um ambiente acolhedor e instituindo rotinas que rompam com o tradicional isolamento da mulher. Eu sou recente, né, na obstetrícia, trabalho recentemente com isso, então eu não cheguei a ver como as coisas eram feitas antigamente. Quando eu entrei na residência, já estava se falando muito de parto humanizado, já tinha se mudado muito a estrutura do lugar onde eu trabalho, no Hospital das Clínicas. Então eu não cheguei a pegar essa parte antes em que tinha todo esse isolamento da mulher e tudo mais. Porém, eu tive uma experiência com uma paciente já lá no Hospital das Clínicas que estava internada por um longo período de tempo, ia ficar até o parto, e quando eu fiquei com ela na enfermaria, estava chegando o parto dela, ia ser na semana seguinte. E ela estava apavorada que ela ia ter parto normal, que ia ser indução do parto normal, porque ela já tinha tido um parto normal antes, que tinha sido lá nas clínicas, que tinha sido há tipo mais de 10 anos atrás, e que pra ela foi uma experiência horrível. E ela me contou como que era antes, que ficavam várias pacientes no pré-parto numa sala só, que o médico passava tocando todo mundo sem ter um biombo, sem ter nada, que ela ficou sem acompanhante, que ninguém orientava ela sobre o que estava acontecendo, o que estava sendo feito, que de repente levaram ela pra sala e começaram a mandar ela fazer força. Quando o bebê nasceu, foi direto com o pediatra pra outro lugar, ela não viu. Então pra ela foi uma experiência muito ruim. Lógico, eu não sei se tudo aconteceu exatamente desse jeito, mas se foi essa a visão que ela teve do evento, alguma coisa estava errada. Então eu concordo muito com tudo isso que está sendo dito aqui. E a segunda resolução para um parto humanizado é a adoção de medidas e procedimentos benéficos à mulher e ao bebê, evitando práticas intervencionistas desnecessárias, que com frequência acarretam riscos a ambos. Então eu friso o desnecessárias aqui. Porque que eles colocam? Que antigamente, e isso é verdade, muitas práticas eram feitas rotineiramente. Muitas práticas de intervenção eram feitas rotineiramente.
E hoje em dia a gente sabe que muitas coisas não precisam ser feitas de rotina, elas têm situações específicas em que elas têm que ser implementadas. A episiotomia é o maior exemplo disso. Só que eu queria frisar aqui o desnecessárias, porque muita gente entende como um parto humanizado um parto que não tem nenhuma medida intervencionista, só que ele coloca nenhuma medida intervencionista desnecessária. E quem tem a maior experiência para decidir o que é necessário e o que não é o médico. Um parto com intervenção médica pode ser humanizado, sim. Inclusive, não ter uma intervenção quando ela é necessária não seria humanizado, no meu ponto de vista. Você deixar ter um sofrimento fetal ou um sofrimento materno, sendo que você podia fazer alguma intervenção para que isso não acontecesse. Eu acho que isso é menos humanizado do que você simplesmente não intervir e deixar as coisas acontecerem como elas vão acontecer. O parto humanizado, na minha visão, começa no pré-natal, tá? Ele tem que começar lá no atendimento durante o pré-natal, sendo orientado desde o começo sobre o parto e sobre como que vai acontecer, no sentido de como pode acontecer. Porque você fazer um plano de parto todo fechadinho também não dá, porque na hora muita coisa pode acontecer. Então, sempre que eu vou explicar para uma paciente sobre o parto, seja a que vai tentar normal ou a que quer direto uma cesárea, eu explico todos os Cs. A paciente que é parto normal, que chega no hospital em trabalho de parto, vai ser monitorizada a cada hora, vai ter a monitorização do bebê a cada hora, no meio do caminho ela vai andar, vai ter a bola para ela fazer, vai ter o banho, alguns lugares quando ela quiser anestesia ela pode pedir, vai ter anestesia. Quando tem anestesia, às vezes a contração fica ruim, tem que ligar o sorinho para melhorar a contração, então pode ser que tenha que ligar o soro. Se a gente vê que o cardiotoque, o exame do bebê tá ficando ruim, o coração do bebê tá meio fraquinho, a gente pode ter que fazer algumas medidas, seja deitar de lado, ligar oxigênio, ligar um sorinho com glicose, pode ter que fazer cesárea, mesmo quando tá tentando normal, se a gente achar que o bebê não vai sobreviver ao parto normal ou vai sobreviver com alguma sequela. Então tudo isso tem que ser abordado, mas desde o pré-natal. É difícil ter toda essa abordagem lá na hora do trabalho de parto, que a mulher chega no hospital com dor, entendeu? Isso a gente consegue ver isso mais ainda nos hospitais particulares, em que as pessoas querem cesárea e chegam em trabalho de parto pedindo cesárea, às vezes com 6, 7 centímetros. E você vai tentar naquele momento de dor explicar para a paciente que o parto normal tem muitas vantagens sobre a cesárea, você não vai conseguir. Essa conversa de diminuir a taxa de cesárea é uma coisa que tem que ser vista não só lá no centro obstétrico, mas desde o pré-natal. Então eu acho que toda essa conversa começa lá no pré-natal, não só lá na hora do parto. Lá na hora do parto, o que acontece? Teoricamente, a mulher já vai chegar bem orientada do pré-natal, sabendo como vai ser todo o processo, com todos os Cs do meio do caminho. Idealmente, chegar com a mente aberta para todos esses Cs, saber que não é você que vai planejar como vai ser o seu parto e vai acontecer isso, depois isso, depois isso. Porque não é só você, é o seu corpo fazendo as coisas dele lá, que independem da sua vontade, é o seu bebê, entendeu? Então tem muitas variáveis ali no meio do caminho. Mas chegando já lá no momento do parto, tem que ser oferecido métodos de analgesia. E aí tem o andar, tem o Buscopan na veia, tem o banho quente, tem a bola. E tem uma coisa que eu particularmente acho muito errado não ser oferecido para todo mundo, que é a analgesia mesmo, com o bloqueio peridural. Tem mulher que quer ter o parto natural sem anestesia nenhuma. E isso é ok. O trabalho de parto às vezes até flui melhor quando não tem anestesia. Só que a maioria das mulheres quer anestesia. Só que a anestesia, ela muitas vezes tem muito serviço que não oferece. Tem muito serviço que só oferece na hora que o bebê já tá nascendo. E a maioria não oferece em momento nenhum. E o que eu ouço muita gente falando no ambiente de saúde, não só médico, enfermeira, obstetriz, doula, é que não é um negócio essencial, que até hoje o parto foi feito sem anestesia e que o bebê nasce muito bem sem anestesia, que às vezes a anestesia até faz o trabalho de parto ir um pouquinho mais devagar, isso é um fato. Mas eu vejo isso como uma visão muito machista. Porque eu tenho certeza que se quem tivesse o parto fosse homem, todo o hospital ia ter anestesia pro parto o tempo todo disponível em todos os lugares, seja no SUS, seja no particular, seja pelos convênios. Eu tenho certeza disso. Só que como é a mulher que sente a dor e como é o homem que até hoje tomou a maior parte das decisões, a gente não tem. Então assim, no Hospital das Clínicas é um lugar muito diferenciado que a gente tem analgesia para o parto normal para todas as pacientes. Porque a gente é um hospital de alto risco e muita paciente precisa da anestesia por indicação médica. Paciente que tem problema do coração não pode ficar sentindo dor porque ela vai descompensar.
precisa ter anestesia no começo do trabalho de parto, e é a única coisa que possibilita elas terem parto normal. Se uma pessoa com problema cardíaco grave for ter parto num lugar que não tem anestesia desse jeito, anestesia desde o comecinho do trabalho de parto, ela vai ter que ir pra cesárea. Lá é um nicho muito diferente. Alguns hospitais particulares mesmo tem anestesista também. Mas você pega a maioria dos hospitais do SUS e a maioria dos hospitais de convênio, não tem anestesia para o trabalho de parto. Muita gente vai pedir cesárea por isso, pela falta de anestesia. E o discurso de muita gente aqui não precisa, e se você for ver que é uma coisa cultural, que na Inglaterra as mulheres gostam de sentir a dor do parto, elas sentem vergonha quando precisa de analgesia, mas aí é uma coisa cultural, tudo bem, assim, e tem mulher no Brasil que também quer isso, quer essa sensação da dor do parto. Acha que faz parte, tudo bem, mas a maioria não se sente assim. E se existe um jeito da gente tirar a dor dessas pessoas, por que que a gente não faz, entendeu? Eu sei que é muito uma questão de dinheiro, mas é o que eu falei. Eu tenho certeza que se quem passasse pela dor do parto fosse homem, a gente já tem muito mais anestesia disponível do que a gente tem. Mas aí é outra polêmica, né? Desviei do assunto, tudo bem, vamos lá. Tempo de parto é uma coisa que mudou bastante recentemente também. Antigamente, os médicos eram muito mais afoitos, né? O trabalho de parto tá demorando muito, vamos fazer medida intervencionista aí, vamos fazer cesárea. Hoje em dia, a gente é bem mais tranquilo, e se o coração do bebê tá bom, a gente vai sempre monitorizando o coração do bebê. Se o coração do bebê tá bom, a gente espera. Tem trabalho de parto que vai ser demorado, tem trabalho de parto que vai ser mais rápido. Algumas vezes a ocitocina se torna, sim, mais necessária. Quando você tá lá com 6, 7, 8 centímetros e passa horas e horas e nada muda, pode ser um problema da contração, o útero já tá ficando cansado. E aí você dá um pouquinho de ocitocina, vai ajudar a regularizar a contração. Pra quem não recebeu anestesia, às vezes só andar, tomar banho já vai estimular mais. Mas pra quem tá com anestesia, às vezes a ocitocina é o que a gente pode usar. Episiotomia, antigamente ela era utilizada de rotina pra toda mulher que tava tendo o primeiro filho. Hoje em dia a gente já flexibiliza muito isso, mas às vezes ela é necessária. A gente só sabe se vai precisar ou não na hora que a cabecinha do bebê tá saindo, e eu explico assim para as pacientes. Se a gente acha que a cabecinha do bebê saindo vai fazer um corte maior do que o corte que eu vou fazer, aí a gente prefere que eu faça o meu corte, que eu consigo direcionar ele para o lugar certo e eu consigo fechá-lo com mais facilidade do que o corte que o bebê faz quando sai. Por quê? O meu corte que eu faço, ele é pro lado. Então, quando o bebê sai, se esse corte ampliar, vai ampliar pro lado. Quando o bebê sai, o corte que ele tende a fazer é pra baixo. E daí o perigo é ficar com uma cloaca. É fazer o corte que vai pegar até o ânus, até o reto. E aí a pessoa pode ter problema pra evacuar depois. Posso ter que chamar um médico coloproctologista pra fechar o reto da pessoa. Isso acontece geralmente com bebês maiores e com quem tem o períneo mais duro. Então, no pré-natal já são indicados vários exercícios do períneo para conseguir fazer uma maior flexibilidade. E também mais exercícios até com fisioterapia para aprender o jeito certo de fazer força. Porque quem tá sem anestesia consegue fazer a força meio que instintivamente. Quem faz anestesia precisa saber o jeito certo de fazer força para conseguir fazer mesmo anestesiado. A mesma coisa do ambiente de sala de parto e de reanimação do bebê. Antigamente, o bebê era sempre reanimado numa sala fora. Então o bebê nascia e já clampeava o cordão e ia direto com o pediatra. Hoje em dia não, quando o bebê nasce bem, a gente põe na barriga da mãe, espera o cordão parar de pulsar para clampear, passa para a mãe para ela ajudar a secar, aquecer com a mãe, amamentar, e aí vai pro pediatra tomar os primeiros cuidados, geralmente é num bercinho do lado da cama da mãe. Aí dá pra pingar o colírio, que tem que pingar, dar as primeiras vacinas, fazer todo o exame completo do bebê pra ver se não tem nenhum problema. A mãe tá ali do lado, o pai tá ali do lado, é uma coisa um pouco mais tranquila. Mas claro que sempre tem a situação, e eu explico pros pais do bebê nascer cansado. E o que acontece com o bebê naqueles primeiros 5 minutos assim que nasceu, é o que vai fazer muita diferença. O bebê tem que receber uma oxigenação boa. Então, quando o bebê nasce cansado, a gente clampeia o cordão direto, dá pro pediatra, e o pediatra vai no bercinho ali do lado reanimar, e às vezes os pais ficam meio assustados, mas a gente já avisa antes. Como a oxigenação é muito importante nesse momento, os pediatras vão fazer tudo o que for preciso e rápido. Então, às vezes passou 2 minutos, o bebê ainda tá meio cansadinho, eles entubam. E a maioria dos bebês que eles entubam é pra ir pra UTI e desentubar assim que chegar e ficar ótimo e voltar pro quarto com a mãe. Mas esses primeiros 5 minutos são tão importantes que precisa fazer isso. Se não vai oxigênio pro cérebro, o que acontece é paralisia cerebral.
É uma coisa super grave, super evitável. Por isso que esses cuidados com o pediatra no começo são bem intensivos. E aí, se o bebê tá bem, assim que o pediatra examinou, volta pro peito da mãe já imediatamente. Enquanto a gente dá os pontinhos, se precisar levar ponto lá embaixo, seja do corte que a gente fez, seja do corte que o bebê fez quando saiu, já tá lá com o bebê no peito da mãe amamentando. E amamentar é ótimo porque ajuda o útero a contrair e parar de sangrar. Então, sempre que possível, é isso que a gente tenta fazer. Dá para um parto ser humanizado no ambiente hospitalar e a gente vai manejando todos os riscos que surgem. Então, vamos falar um pouquinho dos problemas que eu enxergo no parto domiciliar. Primeiro, doula não é uma profissão regulamentada, assim como médico ou enfermeira obstetriz, que você faz a prova, você tem que ter uma especialização, você tem que ter um título para você falar que é médico obstetra, que é enfermeira obstetriz. E você pode ser responsabilizado pelas suas ações. Doula não é assim. Vende muito curso de doula por aí, mas ele não é regulamentado, então não tem as matérias que tem que ter pra você falar que é doula, não tem uma prova de título no final. Então a pessoa pode não ter nenhum conhecimento sobre isso e se chamar de doula, ir lá fazer uma massagem nas costas e falar que tá tudo bem. E não ter nenhuma responsabilidade depois, como acontece com o médico e com a enfermeira obstetriz. Então, assim, eu acho que é legal a pessoa ter alguém com ela que saiba mais sobre o assunto, mesmo estando no hospital. Porque, querendo ou não, se você não tá com médico particular, se você tá tendo o seu parto com o médico do plantão, o médico do plantão é 2 para 10, 15 mulheres em trabalho de parto, entendeu? A gente não consegue ter essa atenção o tempo todo. Geralmente a gente avalia de hora em hora e dá as orientações naquele momento. Mas é legal ter alguém junto com a paciente lá dentro com ela na sala para ajudar nessas atividades que tem que ser feita, de andar, de tomar banho, de ir pra bola, do jeito certo de fazer força, de fazer massagem nas costas, de dar até um ânimo. Então eu acho que ter uma fisioterapeuta especializada nisso é muito legal. As enfermeiras obstetrizes fazem isso de uma forma genial. Mesmo as técnicas de enfermagem que trabalham muito nisso já estão bem aptas a desse tipo de orientação. E se a profissão de doula fosse regulamentada no Brasil de uma forma certa, seria genial ter uma pessoa dessa lá durante o trabalho de parto dentro do hospital, trabalhando junto com o médico, entendeu? Mas eu não acho que tem que ser essa coisa oposta. Ou se tem o parto lá no hospital com o médico, ou você fica na sua casa com a doula. É uma coisa que podia se complementar no ambiente hospitalar com o auxílio da doula para essa parte que eu acho essencial. Que hoje em dia é muito bem feita por fisioterapeutas, enfermeiras obstetrizes, mas que também, em geral, elas estão lá durante o trabalho de parto vendo várias pacientes ao mesmo tempo. Você ter uma doula lá com você seria bem legal. Mas quem vai dar conduta é o médico, não é a doula. Geralmente, quase sempre, esses partos naturais, que são feitos em casa ou em casa de parto, eles não têm a presença de um médico, tá? Até porque se o médico estiver lá, ele vai ser responsável por qualquer cagada que acontecer. Geralmente não tem uma monitorização adequada do bebê. Então a gente não consegue saber quando tá tendo sofrimento do bebê, quando que o bebê tá ficando mal, quando que eu posso precisar de oxigênio pra mãe ou glicose pra mãe, quando que eu posso ter que indicar uma cesárea, porque senão o bebê vai morrer dentro da barriga ou vai ficar com pouco oxigênio e vai ter paralisia cerebral. E parto, por mais que seja uma coisa linda, maravilhosa e que muitas vezes acontece tranquilamente, muitas vezes de uma hora pra outra, quando você menos espera, dá tudo errado. De repente o bebê começa a ter um sofrimento, de repente o bebê tá mal, de repente o bebê tava indo muito bem no trabalho de parto normal, a carditoco, que é o exame do coração do bebê, tava ótimo, assim que o bebê saiu ele está péssimo e precisa ser entubado e reanimado. Então não tem como a gente saber. Claro que as pacientes que têm doenças, que são gravidezes de alto risco, têm mais chance disso acontecer, mas na gravidez que foi perfeitamente bem, com o trabalho de parto perfeitamente bem, isso também pode acontecer. E não tem como a gente saber quando isso vai acontecer e quando não vai. Então não dá pra você correr o risco de você estar na sua casa e o seu bebê nascer parado. E não tem lá um tubo pra você dar oxigênio pro seu bebê, entendeu? E aí você fala, ai, qualquer coisa eu vou pro hospital. O tempo de chegar no hospital foi aquilo que eu falei, os primeiros 5 minutos são os mais importantes pro bebê. Ele ficou 5 minutos sem oxigênio, é a paralisia cerebral. E é uma coisa totalmente evitável. Então por que fazer parto em casa e em casa de parto? Correr esse risco que é totalmente desnecessário. E geralmente o argumento das pessoas é, mas isso não vai acontecer comigo. E tem aquele argumento que eu já vi em textões na internet de se isso acontecer é porque era pra acontecer e a gente faz outro filho depois. E tem gente que argumenta também que parto acontece na natureza desde sempre, isso eu já falei até no outro vídeo. E ele aconteceu esse tempo todo sem todas essas intervenções. Sim, se você for ver na geração das nossas avós, elas tinham 14 filhos e 7 vingavam.
entendeu? E a gente não precisa fazer desse jeito hoje em dia. Antigamente não tinha antibiótico, antigamente a população mundial era bem menor, antigamente a gente tinha peste porque as pessoas faziam cocô no balde e jogavam na rua. Então não justifica, tiveram muitas melhorias em muitas coisas, a gente usa essas melhorias no nosso dia a dia. Por que não usar essas melhorias no parto também? E sobre cesárea, eu falei, cesárea pode ser humanizada também, né? A gente pode fazer lá a cesárea, pode deixar o bebê ali, que se o bebê nascer bem, a mesma coisa, demorar pra clampear o cordão, só clampear o cordão quando parar de sangue pro bebê. Assim que clampear o cordão, dar a volta e mostrar o bebê pra mãe. Às vezes a gente consegue até pôr quando o útero não tá sangrando muito, colocar um paninho em cima do útero e levantar o campo pra mãe conseguir olhar ali o bebê enquanto ele ainda tá ligado no cordão. Eu acho que aquele vídeo que tava rolando na internet da mãe ir com a mão dela e tirar o bebê da própria barriga já é um pouquinho demais. Porque é uma cirurgia, tá? E você não vai deixar a pessoa ir lá tirar o próprio apêndice. É uma cirurgia que pode contaminar, que tem riscos, que pode lesar o útero, que pode lesar a bexiga. Então, isso eu já acho um pouquinho demais, mas dá pra ser uma cesárea humanizada. Cesárea pedido, eu acho que é uma coisa que tem que ser direito da mulher. Isso é uma coisa que é muito discutida, porque a gente sabe que cesárea tem mais complicação do que parto normal, tá? Mas, eu ainda acho, eu sou da opinião de que tem que ser a escolha da mulher, mas tem que ser uma escolha consciente, que tem que ser trabalhada desde o pré-natal para tomar uma decisão conjunta da mulher, com a família, com o médico, e a mulher ciente de todos os riscos e benefícios dos dois lados. Eu acho que muita gente escolhe a cesárea por medo do parto normal, e eu acho que grande parte desse medo vem pela falta de analgesia no trabalho de parto, que é o que eu argumentei mais cedo. Então eu acho que se a gente conseguisse mudar isso, a gente ia mudar muito o modo de ver o parto normal hoje em dia no Brasil, principalmente no SUS, que é onde a maior parte dos partos acontece. Para terminar, eu particularmente não me colocaria à disposição de uma paciente que quisesse ter um parto natural em casa, com doula ou em casa de parto. Eu já vi chefes minhas no telefone desesperadas porque tinha paciente delas que optou por ir numa casa de parto, ter o parto natural, e que ligava para elas de hora em hora para falar como estava indo, para doula, passar como que estavam as coisas, mas sem monitorizar o bebê direito, vendo as contrações ali mais ou menos, sem saber a linguagem que a gente usa para falar das contrações, sem medicação nenhuma, não tinha o pediatra, não tem neonatal, oxigênio, nada. Mas ela estava lá no telefone e na hora que desse um chabu, ela corria pro hospital lá com as médicas dela. Eu jamais me colocaria à disposição para isso. Porque, como eu falei, geralmente quando dá um chabu, a gente tem questão de minutos para resolver o problema, e às vezes minutos não são o suficiente, já tem problemas, então não vejo por que correr esse risco. Eu não gostaria que as minhas pacientes corressem esse risco, mas se elas decidirem correr, é pela conta delas em risco. Eu não vou me envolver, porque, como eu falei, se der merda depois, eu posso ser responsabilizada, a doula não. Então, já sabe pra onde a bomba vai explodir no final. E querendo ou não, tem muita gente que, por mais que a gente argumente, que a gente passe termos de consentimento, que você fale, que a pessoa assine, médico perde processo mesmo com termo de consentimento assinado, porque depois que deu chabu, depois que o bebê ficou com paralisia cerebral, que o bebê morreu, o paciente pode argumentar que ele não entendia totalmente o que estava acontecendo e que o médico entendia, e o médico entende muito bem. Então, se ele se propõe a passar por aquele risco junto com o paciente, o médico pode ser muito mais responsabilizado do que o paciente. E eu não vou correr esse risco nunca. Então, não. Então é isso, gente. No fim eu dei uma desabrochada, falei de muito mais coisa do que eu ia falar. Ficou meio que sobre parto domiciliar, parto humanizado, doula, anestesia pro parto, e enfim. Ficou minha visão sobre as coisas de uma forma geral. Mas espero que tenha dado pra entender mais ou menos a minha visão sobre o assunto. Como eu falei, não é uma visão absoluta, as coisas mudam, a medicina muda, então pode ser que daqui a alguns anos eu ache tudo diferente. Assim como quem achava antigamente que tinha que fazer episiotomia para todo o parto normal, tinha aquela visão porque os estudos da época mostravam que era aquilo que tinha que ser feito, entendeu? E isso mudou agora. Então pode ser que as coisas mudem de novo mais pra frente, mas enquanto não tiver isso tudo me mostrando, ter parto em casa sem monitorizar o bebê e sem pediatra, sem oxigênio, é melhor do que ter o parto no hospital, o bebê vai ficar melhor e a mãe vai ficar melhor depois, eu continuo com a minha visão que eu expus aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, gente, espero que tenha ajudado em alguma coisa pra quem tava em dúvida disso daí. Deixem as visões de vocês aqui nos comentários, mas sempre respeitosamente, por favor, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim. Não deixe de se inscrever no canal pra mais vídeos. Não deixe de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, tá tudo aqui embaixo. Tchauzinho e até a próxima.